Louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós o servimos e estamos aqui para ser seu representante exclusivo nessa terra. Antes de iniciarmos esse trabalho do dia de hoje que Deus nos concede, quero pedir a Deus misericórdia sobre o povo de Deus e todos aqueles que temem e servem a Deus em espírito e em verdade. Para que, através da simples palavra, tenha conteúdo com abundância, para que os irmãos se alimentem das coisas espirituais, fazendo uma edificação no dia de hoje. Estou bastante com a voz rouca, mas Deus me conceder, está doando de mim aquilo que o Pai conceder no dia de hoje. Queria fazer uma lembrança, antes de começar o trabalho do dia de hoje, do nosso irmão Rei Davi, a quem hoje o nosso irmão Elias preparou um assunto interessante sobre misericórdia. Uma palavra de grande fundamento no meio do povo de Deus. Davi pediu misericórdias por reconhecimento de falhas, erros, mas ele reclinou a Deus pedindo misericórdia. E os nossos irmãos, como pensam em distribuir misericórdia ao seu próximo? É nisso que nós vamos estudar, é nisso que nós vamos viajar. O que é misericórdia e por que ela serve, da onde ela veio e para ela onde nos conduz, que a palavra de Deus nos ensina sempre. Quando o rei Davi toma essa iniciativa, ele já abriu um parênteses para que nós não fôssemos diferentes. Aí nós vamos fazer uma viagem na palavra de Deus, no Velho Testamento, aonde está a sustentação do Novo Testamento, a projeção de Jesus Cristo, e realmente aquilo que Jesus Cristo queria que fizéssemos nessa terra. Entendemos que veio aprimorando, nosso Deus aprimorou o seu interesse de nós aqui sobre a terra, por muitas vezes. Por muitas vezes ele fez que não via, mas ele via tudo. Foi observando, aprimorando os seus filhos para chegarmos nesta posição que nós estamos hoje. Quando nós falamos da obediência ou da desobediência, as duas coisas, uma sombra da outra, nós temos que fazer uma viagem a respeito do que rei Davi fez. Ele pediu misericórdia ao Eterno. A palavra misericórdia, ela nos traz, nos levanta uma grande interesse de descobrir por que misericórdia. E aí eu faço essa pergunta para os nossos irmãos, hierárquico da palavra de Deus. Se vós tem um pleno conhecimento de viver a misericórdia, eu tiro uma conclusão da seguinte forma. Vamos fazer uma comparação em casa, onde nós vamos dizer que temos aí 5, 6 filhos. E nossos 5, 6 filhos sempre nos trouxe bastante alegria. Dávamos o dado para nós, orgulho, de poder falar, esse é meu bom filho, e muito pouco peço e muito ele me traz. E vai. E com o tempo, um dos seus filhos se corrompe. Um motivo, às vezes, até banal, verdade, mas magoa seu pai. E aí? Como é que nós vamos conduzir uma situação dessa? Os outros filhos vão começar a lhe falar, mas ele cometeu o equívoco e nós não cometemos o equívoco contra o Senhor. E o Senhor, como é que o Senhor vai tomar conta disso? Aí nós vamos fazer uma lembrança, meus irmãos, sobre a misericórdia. Deus
ordena a Jonas e até Nínive. E Deus tinha falado com Jonas que lá havia mais de 120 mil pessoas que era dele. Ele ia destruir Nínive com 40 dias. E disse: Jonas, tu vai lá e avisa que eu vou destruir essa cidade, a não ser que ele se arrependa. Jonas tomou a linha, os turnos, e foi. Chegou, pegou caminhos errados. Pegou o caminho que leva aonde? Totalmente fora daquilo que Deus tinha combinado. E colocou ainda a vida dos outros em situação difícil, porque os marinheiros que ali estavam, os que estavam a bordo do navio, não estavam sabendo do que estava ocorrendo. Volto lá. Desobediência. O peso da desobediência e o resgate feito pela mão de Deus. Jonas entrou no navio e foi dormir. Meus irmãos, desobediência começa aí. Qualquer servo de Deus, qualquer ser que nessa terra que desobedece uma ordenança do Criador do mundo, tem duas coisas que destacam ele. Uma, eu posso até dizer, com bastante um ponto particular meu, não está bem dos seus neurônios da cabeça. E a outra coisa que eu penso é que ele não ama nem a si próprio. Porque a palavra do Senhor fala: melhor que amarra uma corda, se lança no mar. Então tem que ter muita inteligência, é um chamado de Deus. Mas Joana, quando viu que ele já tinha feito suas dificuldades, pediu para ele se identificou, falou: eu sou um servo do Deus vivo, servo do Deus do céu. E ele me mandou eu ir em Nínive, eu peguei o navio, estou fugindo dele. Tem como nós fugir de Deus, meu povo? Ei, querido, você que está pensando de ler isso aqui, ó, não é só a letra não, os conteúdos. Você, filho que está aí, filho de Deus, que está afastado da palavra de Deus, que está aí, igual a Jonas, deitado, descansando um profundo sono, e tantas obras espirituais para ser feita. Você já imaginou o quanto você está sendo submisso, negando a omissão de Deus? Você imaginou o quanto era necessário fazer, ou é necessário fazermos, para que Deus se manifeste com o teu povo? E você, dormindo, profundo sono? No passado foi físico. A canoa, o barco, foi um barco mesmo. Você traga aquilo do passado para viver os grandes momentos do presente. Aquilo lá hoje é a doutrina, os mandamentos da palavra de Deus. Aqueles marinheiros que estão lá, são vários dos meus que estão esparramados no mundo, sem ter uma direção, como Deus tentou fazer a direção de Joana e a si mesmo. Ele se direcionou em modos errados, que não deveria ser da forma. Foi dormir sem preocupar com o seu próximo. E quem estava lá sem conhecimento, sem saber nem por que estava ali passando essa tribulação, quando Joana fala: eu sirvo a Deus vivo, a Deus forte, e eu desobedeci, eles entraram em parafuso, em desespero. Como você fez isso? Colocar a vida de uma tripulação inteira em risco. Então, queridos, aí eu vou buscar dois assuntos interessantes sobre essa situação de Jonas aqui, que foi feito no passado para viver o presente. Aí caiba cada
administrador da palavra de Deus, apacentador, vamos. Se intervê, sim, como aqueles marinheiros interviu por ele. Tiraram sorte, viu que realmente não tinha outra alternativa. Já tinha colocado a carga no mar. Imagina você tirar o seu bem precioso e jogar no mundo. A mesma coisa que estou falando aqui, os irmãos não apreciar, não valorizar em ponto algum, enquanto que o Josué não precisa. Está falando lá que muitos pode, não que estou julgando, mas pode falar assim, não sei porque ele perde um tempo hábil da vida dele, ensinando o quê? Mas eu falo diferente, estou instruindo, porque tenho certeza que essa instrução no futuro servirá para alguma coisa. E quando você faz essa instrução ligada com Deus, quem está perto de mim aqui está sendo instruído também. Porque eu não penso só no que está vivo, corpo físico, material. Estou preocupado aquele que deixou a sua matéria e não teve a oportunidade desse que Jonas teve através de Deus. Se ele estava lá, eu dormindo, descansando, sem preocupação, mas quando veio a cobrança, ele se despertou. Meio no trancos e barranco, mas ele foi fazer a ordenança que o Eterno havia determinado por ele. Maravilha, então, meus irmãos, quando ele se identifica, quando nós identificamos para qualquer uma autoridade, eu sou Josué, faço meus questionamentos, meu nome. E aí fez isso aí, eu sou o Jonas, que sirva a Deus forte, e eu tenho um determinado aí que entrar em desespero. Sempre há um desespero no primeiro momento. Quando o cidadão comete o equívoco, o erro pesado na sua consciência, para Deus não tem peso nenhum, Ele conhece a vida, Ele dá a vida, Ele tira a hora que Ele quer. Ele dá o conhecimento, dá a maturidade, dá a liberdade, dá o entendimento, estende a mão e tira do buraco a hora que Ele quer, porque Ele conhece e sabe. Que joga ele, o peixe vem, pega ele e fica por 3 dias e 3 noites. Aí ele se arrependeu amargamente de ter desobedecido a ordem do Criador. Agora, meus irmãos, é o ponto-chave e muito especial ao tratar desse assunto. Necessariamente não era preciso ele ficar 3 dias e 3 noites, já que Deus tinha um propósito para ele lá fazer algo que tinha que fazer lá em Nínive. Vai lá em Nínive, faça a minha obra. Aí, num fato desse, ele ser naufragado pelo peixe, fica 3 dias e 3 noites. E lá no ventre do peixe, ele lamenta e pede socorro a Deus. Essa é uma das lições mais importantes para nós. 3 dias e 3 noites dentro da profundeza do mar, do grande peixe. Aí Joana admitiu a culpa. Ele carregou a culpa com ele. Ele se apresentou a Deus. Eu sou o culpado. Ele admitiu a culpa de não ter ido diretamente a Nínive. Mesma coisa foi que o nosso irmão Elias, no dia de hoje, fez a expressão sobre o rei Davi, a sua culpa. Mas ele assumiu a responsabilidade e não repassou. Aí eu entendo quando a pessoa assume a culpa e se apresenta a Deus, ele sabe o que está fazendo. Quem está pedindo, revisando a culpa é Deus, mas quem está pedindo um socorro é quem é culpado. E neste caso, nenhum dos nossos aqui da terra tem o direito de tirar esse direito, porque ninguém foi na cruz do Calvário para que isso não tivesse valor nenhum. Ninguém foi lá para morrer na cruz, abraçar as causas minhas, de todos. E aí, por uma palavra, a pessoa acha que o achismo, a palavra de Deus não tem, mas muitos fazem isso. Aí eles fazem da maneira que acham que devem. Vamos cortar o direito, ele não pode participar. Ora, que é isso, meu Deus? Para, meus irmãos. Eu sei que essa doutrina, ela é luz. E para ser luz, nós temos que mostrar que somos luz. Mas da maneira que estou querendo que os irmãos entendam, isso não é luz, isso é julgo. Isso é pior do que as trevas. Porque a treva já está tudo no escuro. Agora você ser luz e fazer da luz, não pode.
Está errado. Senão Deus não tinha recuperado Joana 3 dias. Já estava fácil, ele está morto dentro do ventre do peixe. Lá ele se arrependeu de tudo, meus irmãos, diz a Sagrada Escritura. E quando ele começou a fazer esse ato do arrependimento, Deus viu que ele estava arrependido mesmo. Ele clamou. Aí o grande peixe devolve ele na praia e ele segue até Nínive para fazer a obra de Deus. Mas presta bastante atenção que isso serve para o mundo dos nossos dias de hoje. Quando ele se sentiu liberto, em vez de ele fazer a obra, que era dever, já tinha passado por uma aprovação, 2 provações terríveis. Primeiro, da desobediência, porque entrou no caminho, no navio, e colocou a povos, pessoas que não tinham nada a ver com a situação do nosso irmão Jonas. O pedido não foi para o navio, o pedido foi para Jonas. E aí? Colocou em xeque o povo, prejuízo, porque teve de jogar carga no mar. Quando a pessoa larga da palavra de Deus, é um prejuízo muito grande. Tanto para quem largou, para quem é por companheirismo. Se eu tenho um amigo que é da palavra de Deus, um irmão de fé, ele deixa. Qual vai ser a minha lacuna dentro do meu eu? Essas coisas, meus irmãos, parece que não tem fundamento, e tem um grande fundamento dentro do povo de Deus. Mas nós temos que ser sinceros, a oportunidade Deus dá, mas tem que ser com naturalidade. Eu tenho que reconhecer, como Davi reconheceu, e o que Jonas fez aqui, por mais que uma vez. Aí Jonas ora no ventre do peixe, no desespero, pedindo socorro a Deus, prometendo obedecer todas as normas impostas por Deus, que ele ia fazer aquilo que Deus tinha ordenado a ele. Então Deus autoriza os peixes, vai lá e solta Jonas em terra seca e deixa ele. Aí Jonas começa a caminhada para poder fazer o seu trabalho. É a caminhada de cada um de nós que fazemos para ir à oração, servir a Deus. Às vezes num arrebanho, no outro. Às vezes da minha casa na igreja, vou dar exemplo. Concentrado em casa mesmo, fazendo com a família. Isso é uma viagem que você faz. De forma? Se apresentando a Deus. Aí Jonas, com a sua caminhada, chegou no caminho, deu um desespero, penso assim, calculando, nos dias de hoje. E Nínive era uma cidade que levava 3 dias para você sair nela. Era muito grande, era 120 mil pessoas. Ele começou a falar e foi fantástico quando o nosso irmão Jonas fez isso lá em Nínive. Aí ele falava abertamente com os ninivitas. Quando ele começou a falar da palavra de Deus, pregar, arrependimento, padecimento, e falando abertamente que Nínive ia ser destruído com 40 dias, a terra, o rei, os animais bateram continência e mostrou obediência a Deus. Até os animais jejuaram. Então, meu irmão, amigo em Cristo Jesus, meu irmão Orlando Polinário,